Boa tarde, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações do Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta 80. A pergunta é a seguinte: poderão os crentes verdadeiros ter certeza infalível de que estão no estado da graça e de que neste estado perseverarão até a salvação? Segue a resposta. Aqueles que verdadeiramente creem em Cristo e se esforçam por andar perante Ele com toda boa consciência, podem, sem uma revelação extraordinária, ter a certeza infalível de que estão no estado de graça e de que, neste estado, perseverarão até a salvação, pela fé baseada na verdade das promessas de Deus e pelo Espírito que os habilita a discernir em si aquelas graças às quais são feitas as promessas da vida, testificando aos seus espíritos que eles são filhos de Deus. Bom, dentre os textos, vamos ler dois. 1 João 2:3, que diz: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. E 1 João 4, versículo 13, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Essa pergunta ela é muito importante e creio que é uma dúvida bem abrangente na cristandade. Provavelmente você já perguntou: como é que eu sei que realmente eu sou salvo, que realmente eu vou até o fim, que quando Jesus voltar eu verdadeiramente vou receber as bênçãos, a promessa se cumprindo na minha vida de vida eterna? Como é que eu sei isso? Como é que eu sei que realmente eu sou um salvo? Essa pergunta, ela portanto é importante na relação pessoal com Deus. As pessoas sentem de fato essa necessidade em algum momento de sua vida. E a pergunta: é possível sabermos isso? Pois bem, antes de vermos como nós sabemos que realmente somos salvos, nós podemos e devemos responder uma outra questão. Mas é possível a pessoa se enganar? A nossa pergunta base é: como eu posso saber que realmente eu sou salvo? É possível isso? Mas isso nos leva a uma outra questão. E é possível ser enganado? Ou seja, eu achar que sou e não ser de fato? Bom, o que acontece? Há muitas religiões e dentro da própria cristandade há variações diversas. Portanto, pessoas dentro do próprio cristianismo, pensando de uma forma bastante abrangente, elas têm convicções acerca daquilo que elas estão vivenciando dentro da religião e acreditam em diversas coisas. Então, há pessoas que acreditam em falsos ensinos. Nós temos as seitas. O que é um falso ensino? Falso ensino é aquele ensino que não fora revelado, não fora ensinado por Deus. Então, tudo aquilo que as religiões criarem, inventarem, que não foi ensinado, revelado por Deus, tudo isso daí é algo extrabíblico. E dentre estes extrabíblicos, existe aqueles que são falsos ensinamentos, porque eles contrariam a Escritura. É importante fazer uma distinção, porque a igreja, ela costuma ter alguns detalhamentos acerca de seus regimentos. Necessariamente aquilo tudo vai ser um falso ensino. Por exemplo, a Bíblia não diz exatamente como é uma liturgia, e cada igreja vai aderir a uma liturgia, mas ela define os princípios litúrgicos acerca de a liturgia tem que ter a palavra, a liturgia tem que ter oração, tem que ter os cânticos ao Senhor, a exposição da Escritura, mas não diz como deve ser a ordem perfeita desses elementos da liturgia. Por exemplo, então, portanto, se uma igreja adota uma ordem de elementos e a outra um pouco diferente, isso não significa que haja algum falso ensino. São aplicações daquilo que a Escritura ensina. Mas, quando alguém vem com novidade, por exemplo, dança no culto, show, e começa a inventar novidade, isso é um falso ensino, porque a Escritura nos revela que o culto é solene, então, portanto, não pode ser um palco, um picadeiro. Quando a Escritura nos ensina que devemos orar ao Senhor, diz que devemos orar humildemente. Então, qualquer determinismo é um falso ensino.
A Escritura também fala que Cristo é o centro. Portanto, as músicas que são antropocêntricas, ou seja, voltadas ao homem e apenas massageiam o ego das pessoas, são falsos ensinos. Então, aqueles que acreditam em falsos ensinos, eles estão crendo em coisas que Deus nunca ensinou. Logo, eles estão colocando a sua confiança em algo que Deus nunca disse. Por exemplo, a teologia da prosperidade, que alimenta a avareza e a ambição das pessoas, está alimentando nelas um pecado que Deus nunca disse que deveriam cometer ou deveriam alimentar. Assim, elas estão achando que estão fazendo o que é certo, porque falsos mestres estão ensinando falsos ensinos, e então elas estão se iludindo. Por quê? Porque a Escritura está nas mãos delas. Todo mundo tem acesso à Escritura. Mesmo assim, elas preferem ouvir os falsos ensinos. Então, aqueles que acreditam em falsos ensinos, eles estão se enganando. Portanto, é possível uma pessoa viver dentro de uma religião jurando que ela está caminhando para o céu e no final está indo para o inferno? Sim, porque elas estão acreditando em falsos ensinos, coisas contrárias à Escritura, que Deus nunca ensinou. Às vezes até proibiu. Também aqueles que acham que podem viver em pecado, ou seja, religiões que alimentam uma vida libertina. Pode fazer qualquer coisa. E assim as pessoas vão vivendo de qualquer jeito, considerando que não é problema. Isso nós vamos encontrar até mesmo sendo protestado pela Escritura, quando fala daqueles que estavam barateando, a graça, alimentando uma libertinagem. Isso a carta de Judas fala para nós e até compara com pessoas do Antigo Testamento, mostrando que há uma semelhança na prática deles. Também aqueles que se consideram justos aos seus olhos, ou seja, são pessoas religiosas, ninguém vai dizer que não, mas elas acham que a justiça delas é que atrai a salvação, agrada a Deus. E aí nisso elas se assemelham aos fariseus. E veja, são religiosas, inclusive podem estar dentro do cristianismo. Então, dentro do próprio cristianismo, ou seja, pensando no cristianismo como uma religião muito abrangente aqui, nós encontramos vertentes que não condizem com a Escritura. Essas pessoas têm falsos ensinos, essas pessoas alimentam a libertinagem, essas pessoas elas confiam na sua própria justiça. Então, qualquer uma dessas variações, desses problemas, levarão uma pessoa para uma falsa certeza de salvação. Ela acha que está tudo bem, que ela está salva, que está tudo tranquilo, mas quando alguém mostra a Escritura para ela, diz assim, não tem como você estar salvo, porque você está ensinando coisas erradas. Não tem como você estar salvo, você está vivendo uma libertinagem. Não tem como estar salvo, você está confiando na sua justiça. A Escritura mostrará para elas que elas estão confiando em uma falsa segurança. Portanto, é possível estar enganado. Mas e a certeza da salvação? E como é que eu posso ter? Bom, a certeza da salvação não é algo emocional. Eu sentir algo, então eu sou salvo. Não é uma questão emocional. A Escritura, como nós lemos, 1 João capítulo 2, versículo 3, 1 João capítulo 4, versículo 13, nos fala de dois elementos nos quais nós permanecemos, nós andamos perseverando neles, nos dão garantia da salvação. Esses elementos são a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Então, como é que eu tenho certeza da salvação? Porque eu estou andando pela graça divina, na palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Então, pela verdade das promessas. Veja, Deus é fiel, Deus não muda, Deus não falha, Deus jamais vai mentir. Então, as promessas de Deus são verdadeiras. E uma vez que eu estou andando nessas promessas, então eu tenho que confiar. O Senhor prometeu que aqueles que verdadeiramente, segundo a palavra, conforme o evangelho da graça do Senhor, estão em Cristo Jesus, eles são salvos em Cristo Jesus. Então eu confio. É a certeza de que a fé em Cristo Jesus, conforme a Escritura nos fala, nos revela, nos ensina, ela é real. Portanto, nós devemos confiar nas promessas do Senhor. Então, caso você creia de todo o coração nesse evangelho, você tem ali um elemento fundamental para a certeza da salvação. Caso você se dedique em obedecê-la, confiando na graça divina, ou seja, você creu e você quer obedecer. Importantíssimo.
Fé e obediência andam lado a lado, em toda a Bíblia, por sinal. Quando diz que Abraão creu, ele obedeceu. Ele creu no Senhor e fez o que Deus mandou. É sempre uma relação entre fé e obediência. Não é porque a salvação é pelas obras, de jeito nenhum, mas porque a fé é expressa por meio de uma atitude. Você acredita que no que Deus está falando para você fazer? Acredito. Tá, então por que você não se mexe? Então, uma fé sem atitude, ela é incoerente. Mas Deus acabou de dizer que é desse jeito, vai lá e faz. Ah, mas eu não sei, Não tem como você dissociar fé de obediência. Então, você creu? Ótimo. Primeiro ponto fundamental para essa convicção. Mas você precisa também ter atitude, a obediência. Você está andando na palavra do Senhor? Não é que você, eu errei aqui, eu errei ali, perdi a salvação. Não, claro que não. Somos pecadores e Deus é gracioso e misericordioso. Todavia, você está perseverando nessa busca por obedecer a palavra do Senhor. E você está amando a Deus mais do que tudo, inclusive mais do que a si mesmo, o que é necessário, inclusive, para a própria obediência. Elementos fundamentais que têm a ver com a palavra que Deus nos deu, que é o poder de Deus para a salvação. Mas também pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito que ilumina o nosso entendimento para compreendermos a palavra, que move o nosso coração a amar a Deus completamente, que nos dá graça para vivermos as virtudes divinas. Paulo, em Gálatas 5, 22 e 23, fala do fruto do Espírito, que é amor, que é paz, que é alegria, bondade, benignidade. Então, ele vai nos dando a graça para praticar e viver aquilo que é a beleza da glória de Deus revelada a nós. Ele que também nos alegra o coração com a esperança da vida eterna. Estou vivendo pela esperança da vida eterna. Então, tudo isso e a própria perseverança que o Espírito do Senhor nos dá graça para estar permanecendo, são frutos, resultados do Espírito habitando no meio do seu povo. Então o Espírito Santo vai nos dando graça para estarmos perseverando na caminhada com Cristo, olhando para a eternidade, vivendo o amor de Deus, crendo, entendendo e aplicando a palavra à minha vida, à minha própria caminhada. Tudo isso, veja, palavra e Espírito, todos esses dois operando em nossas vidas, trabalhando em nossas vidas, provam, demonstram, dão-nos a certeza que o Senhor nos salvou. Como eu disse, é possível haver desvios e deslizes, infelizmente, mas pela graça de Deus, aqueles que realmente foram alcançados e foram salvos por Cristo Jesus, eles sempre serão erguidos, sempre serão levantados, jamais irão embora e continuarão longe, jamais desistirão, jamais abandonarão, jamais se rebelarão. Por quê? Porque o Senhor dá graça para eles perseverarem até o fim. Eles caem, mas o Senhor levanta. Eles caem, mas o Senhor ergue eles, para que eles continuem a caminhada até o fim. Então, é possível ter certeza da salvação? Sim. Pela palavra de Deus, na qual estamos andando, pelo Espírito de Deus operando em nós e então fazendo-nos viver para a glória de Deus em Cristo Jesus, pela fé e obediência. E esses dois juntos testificam que realmente nós fomos alcançados e o Senhor cumprirá cabalmente a sua promessa, que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Essa perseverança nos conforta o coração, porque é o agir de Deus em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te damos graças, te louvamos por tudo e agradecemos. E rogamos as tuas bênçãos sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.